Meus queridos irmãos e meus amigos, estamos de volta para mais uma mensagem da Palavra de Deus. Estamos falando sobre a felicidade dos filhos de Deus. Nós vamos gastar um bom tempo falando sobre este assunto e eu espero que isso possa te ajudar espiritualmente, o que a Bíblia chama de crescimento espiritual para os salvos, conduzindo aqueles que não são ainda salvos em Cristo Jesus a encontrar essa felicidade no Filho de Deus, o Salvador do mundo, através da palavra do Senhor. Eu quero ler um texto que está em Hebreus, capítulo 12, versículo 3. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Eu quero orar pedindo a Deus que abra nossa mente para a compreensão da sua palavra. Oremos então. Pai querido, muito obrigado por estarmos diante da tua palavra. Obrigado pelo Senhor permitir, ó Deus, nós entrarmos na tua presença para falar contigo através da oração, sermos intercedidos por Jesus e pelo Espírito Santo. Deus, rogamos que neste momento a tua palavra seja pregada no poder do Espírito, distribuída de acordo com a tua vontade pelo Espírito Santo, de acordo às necessidades de cada um de nós. Guarda as nossas vidas, nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. A nossa fé, temos batido muito neste ponto, porque Hebreus capítulo 6, 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que creia em Deus, creia também que Ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Como falamos na mensagem anterior, e que o fim desta fé seja a salvação. Se ainda não alcançou a salvação como final da sua fé, então, por favor, pense duas vezes que a sua fé não é a fé que a Bíblia Sagrada nos ensina, porque o fim dela é a salvação da alma. Mas queremos nesta mensagem mostrar que Jesus é o princípio, Jesus é o alvo, quer dizer, ele é o objetivo, ele é o fim da felicidade dos filhos de Deus. Ninguém pode ser totalmente feliz sem que tenha Jesus como Salvador pessoal. Jesus, certa vez, disse para a multidão: que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que o homem daria em troca da sua alma? Então, essas perguntas de Jesus têm sentido, e muito sentido, a nós que vivemos aqui esperando um dia estarmos com Ele na eternidade. Muitas pessoas que ganham o mundo inteiro, mas no fim perdem a sua alma. Portanto, está dizendo Jesus que a felicidade dos filhos de Deus não está baseada em bens deste mundo, não está baseada em recursos deste mundo, não está baseada naquilo que temos ou somos, mas naquilo que Jesus é e ele se torna evidente na nossa vida. Neste caso, Jesus realmente, ele é o princípio, ele é o alvo da nossa felicidade como filho de Deus. Portanto, se a minha felicidade está baseada em coisas terrenas, se o meu alvo está aqui, então é uma prova de que a minha fé não está no Filho de Deus. O alvo da minha vida, da minha felicidade, não é o Filho de Deus. Não é que seja errado termos as coisas aqui. Não é que seja errado termos riquezas neste mundo. Não é que seja errado termos algo que nos faz feliz neste mundo. Mas o fim desta felicidade deve ser sempre a salvação da nossa alma. E Jesus é este princípio, Jesus é este fim, Jesus é a nossa felicidade, é o nosso porto seguro, é a nossa chegada feliz na eternidade. No capítulo 11 de Hebreus, nós temos ali 16 nomes
de 16 testemunhas que viveram pela fé. Se você quiser ler o texto, aconselho que você pegue sua Bíblia e leia depois capítulo 11 da Epístola aos Hebreus. E você pode anotar ali 16 personagens que viveram pela fé. E eles viveram de tal maneira que deixaram um testemunho para nós. Olha o que diz os versículos 33 em diante do capítulo 11 de Hebreus, falando dessas testemunhas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam pelo fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões, foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E então esses homens, de acordo com o capítulo 12, eles são como que uma nuvem de testemunha, a qual está nos cercando, nos insultando, por assim dizer, a procurarmos, a vivermos esta vida que eles viveram, mas tudo em Jesus, porque Jesus é o princípio, Jesus é a base, Jesus é a grande felicidade dos filhos de Deus. O capítulo 12 de Hebreus, o que ele diz? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Aqui, nós que estamos vivendo hoje, neste momento, nesses últimos dias, nós temos como base da nossa fé as pessoas que viveram no passado. E elas são chamadas aqui no capítulo 12, verso 1 de Hebreus, de nuvem de testemunhas. Aquilo que nos envolve, aquilo que declara, aquilo que diz para nós, olha, se nós vivemos assim, a fé não pode mudar, a fé é uma única, o seu princípio é o Senhor Jesus, vocês também podem viver assim. Muito embora não passando pelas mesmas situações e circunstâncias que eles passaram, mas a fé não muda, o princípio não muda, Jesus é o princípio. Ele diz agora que a vocês é proposto uma corrida, uma caminhada. A nossa vida aqui, ela é comparada, de acordo com o apóstolo Paulo, a uma caminhada, a uma corrida, a uma disputa neste mundo, lutando contra o pecado, para alcançarmos um prêmio espiritual que é a vida eterna em Cristo Jesus. Isso só pode ser alcançado através da fé em Cristo Jesus, porque ele é o princípio, ele é a base da nossa felicidade. Agora, essa carreira não pode ser feita de qualquer maneira. Ele disse que essa carreira tem que ser feita baseada em um alvo, em um objetivo, em um fim. O que diz o versículo 2? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, a felicidade que lhe estava proposta no futuro, ele suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Eis aqui mais uma prova de que Jesus, como homem, ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo, e ele alcançou o objetivo por causa daquilo que ele tinha como esperança. Diz aqui o texto, pela esperança que lhe estava proposta,
pelo prêmio que Deus lhe havia prometido. Qual o prêmio que Deus nos prometeu? O fim da nossa fé, a salvação. Chegarmos à glória e vermos em Jesus aquele que um dia nos salvou pela graça de Deus, é claro, mas mediante a nossa fé. Então a nossa corrida neste mundo tem uma meta, tem um alvo, tem um fim. Jesus, o autor da nossa fé. Portanto, mais uma vez, prova que a fé é oriunda de Jesus, que ele é o princípio, que ele é a base. Estou sendo bastante contundente e repetitivo, porque quero que você entenda que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível chegar aos céus. Sem fé é impossível se viver a vida cristã aqui neste mundo. Portanto, Jesus é o autor da fé. Ele diz no versículo 3, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais desfalecendo em vossos ânimos. O que está dizendo o escritor é que a fé cristã não é caminhar sobre o mar de rosas, não é viver na manteiga. Não, Jesus Cristo disse, no mundo tereis aflições. Quando ele manda os seus discípulos, ele diz, eu mando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Eu mando vocês como pombos para o meio de gaviões de rapina. Ele está dizendo que no mundo nós teríamos aflições. Jesus é o nosso exemplo. Ele disse, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, que pelo gozo que lhe estava proposto, aquilo que Deus lhe havia proposto, então ele suportou a cruz e venceu as tentações, venceu os males e assentou-se à destra do trono de Deus. Agora o escritor se vira para nós e diz, considere, pois, aquele que suportou tais contradições, a fim de que vocês também possam suportar as contradições deste mundo, a fim de que vocês possam suportar os males deste mundo, permanecerem firmes e, por fim, alcançarem a salvação das vossas almas. Agora, isso só é possível se estivermos em Cristo Jesus. O capítulo 11 de Hebreus, que é chamado de a galeria dos heróis da fé, nós lemos aqui um texto interessante que fala das adversidades que eles passaram e permaneceram firmes, venceram pela fé, a fé em Jesus. Portanto, Jesus é a base da nossa fé, a base da nossa esperança, tornando-se assim a base da nossa grande felicidade para o nosso futuro. Onde está a sua esperança? Onde está a sua fé? Olha, o que Paulo escreveu aos Filipenses é, no mínimo, fantástico. Eu quero terminar lendo esse texto, mostrando a grande felicidade dos salvos nessa corrida espiritual, para onde estamos correndo, para onde estamos indo. Não estamos correndo como que batendo ao ar, sem objetivo, sem um fim específico, sem um alvo. Não. Todo filho de Deus, ele tem um alvo a ser alcançado. A grande felicidade que nos espera no futuro. O que você espera quando chegar o final desta vida ou quando Jesus voltar a este mundo? Ele vai voltar um dia. O que você espera no fim dessa caminhada, no fim dessa corrida? Bens, eu quero mostrar o que Paulo escreveu aos Filipenses como fim desta corrida, desta caminhada. Filipenses 3, versículo 20. Ele diz o seguinte, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas. Este é o fim da corrida dos peregrinos e forasteiros, filhos de Deus, neste mundo. No capítulo ainda, no livro de Hebreus, melhor dizendo, a Bíblia diz que todos aqueles que viveram pela fé, eles esperavam uma cidade que tem fundamento, cujo arquiteto é Deus, cujo construtor é Deus. Então é transferido isso para nós,
que cremos também no Senhor Jesus, estamos aguardando dos céus, porque aqui não temos cidade permanente, mas esperamos a futura. E o Senhor Jesus que transformará o nosso corpo abatido para ser semelhante ao corpo dele glorioso. Qual a sua esperança? Qual será o fim da sua esperança? Qual é o fim da sua vida, da sua corrida neste mundo? A sua felicidade está baseada em coisas espirituais, permanentes, eternas, ou está baseada em coisas passageiras deste mundo? Que você possa fazer uma reflexão, pensar e voltar para o Senhor, que pode te fazer feliz, porque Ele é o fim da nossa felicidade, o Senhor Jesus Cristo. Ele que nos faz filhos de Deus e como filho de Deus nós temos a felicidade nele, uma felicidade que não pode ser ofuscada por nada neste mundo. O grande exemplo é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até a próxima mensagem, se Deus nos permitir.